E hoje nós vamos abordar metade do capítulo 10, que é um capítulo grande, né? Um dos mais extensos do livro. Então nós resolvemos dividir o estudo deste capítulo em duas reuniões. O capítulo trata da teoria do desmoronamento e suas provas. Nós estamos diante de uma revelação de Ubaldi, de certa forma, estonteante para o nosso espírito. Ubaldi está nos dizendo coisas bastante graves e que, se nós absorvermos esta revelação de Ubaldi, elas serão capazes de nos abalar as fibras do nosso ser. Ubaldi está dizendo que nós somos almas desgarradas de Deus, vivendo num regime de anormalidade. Ubaldi está dizendo que nós saímos da casa do Pai pelo próprio desejo, e que todas as dificuldades que agora nós enfrentamos são decorrentes desta nossa saída. Ubaldi está dizendo que o nosso universo é uma anomalia, é uma construção provisória, é uma construção imprópria às pretensões divinas, e que esse universo será absorvido, deixará de existir um dia, assim como foi criado um dia. Então essas informações de Ubaldi, se nós pararmos para pensar, elas são tanto quanto cruéis para nós. Elas mudam a forma como nós enxergamos a realidade e nós entendemos a nós mesmos. Porque se vocês ainda não se depararam, não sentiram esse choque dessa nova realidade, é porque vocês ainda não se convenceram disso, né? Eu sei que não é fácil nós nos convencermos disso. Talvez a gente leve toda uma encarnação para absorver esta informação, né? Interagir com ela e torná-la uma força capaz de nos transformar. Então a gente ainda está meio desconfiado, né? Será que é verdade, né? Esse mundão todo, com todas as suas maravilhas, será que isso aí é uma edificação transitória? E mais do que isso, é uma doença no seio da eternidade, como diz Ubaldi, é uma doença esse nosso universo. Isso é muito chocante, né? Porque nós não tínhamos essa compreensão até há pouco tempo. O filósofo Schopenhauer, ele dizia que toda verdade passa por 3 estágios antes de ser aceita. Primeiro, ela é duramente combatida. Não só negada, mas além de negada, combatida. E aqueles que vinculam a verdade, muitas vezes são sacrificados, são eliminados. Assim era, pelo menos, há pouco tempo, né? Aqueles que detinham o poder e o controle sobre o governo das verdades, eliminavam aqueles que traziam verdades aparentemente contrárias. Então, no primeiro instante, a verdade é duramente combatida. Essa é a primeira fase. Depois ela entra numa fase em que ela é ridicularizada. E aqueles que a defendem já não são combatidos, mas são ridicularizados. E, enfim, a terceira fase da verdade é a sua aceitação. Então, isso, se nós percorrermos a história humana, nós vamos ver que todas as grandes revelações passaram por essas fases, né? Desde o cristianismo nascente, né? Que foi duramente combatido, até ser aceito, assim como todas as grandes descobertas do homem, né? A Idade Média, a descoberta de que a Terra girava ao redor do Sol, isso era algo impensável, improvável, e contrariava toda a crença existente até então, né? E aqueles que a defendiam foram duramente condenados. Quando Kardec trouxe o Espiritismo de igual modo, né?
Quando Darwin trouxe a descoberta da evolução, foi duramente combatido, né? E assim a gente vem passando por esses percalços, caminhando com essas dificuldades, porque é natural que a gente tenha dificuldade em aceitar aquilo que contraria a forma como pensamos. Então é natural que a gente, quando se depara com essa revelação de Ubaldi, a gente fique um tanto quanto assustado, né? Contrariado, e a nossa primeira intenção é rejeitar essa ideia. Depois você começa a ridicularizá-la, depois você fala que ela não serve para nada, que ela não muda nada, até que você vai introjetar essa ideia e vai então, né, observar a extraordinária força que ela tem em nos modificar, em modificar a forma como vemos o mundo, né, e transformarmos radicalmente a maneira como a gente vive. Enfim, né, nós podemos perceber já de antemão que quando essa ideia, essa grande ideia de Ubaldi for aceita, o Evangelho do Cristo encontrará o seu lugar no concerto dos povos. Será considerado uma verdade religiosa, filosófica e científica, né? De forma que vocês podem ver a importância dessa informação que nos parece instituída de grande importância, mas ela é crucial. Assim como as grandes revelações marcaram época, esta revelação vai marcar época. Ela vai marcar o início da civilização do terceiro milênio, né, Khaled? Será o colorido da nova civilização. Essa ideia vai transformar a forma como o homem pensa, como ele vê o mundo, quando ele entender, né? Que Deus não é à toa que Deus está ausente do nosso universo, porque o nosso universo não faz parte da integridade divina, né? É uma entidade apartada. Então essa tese, essa teoria, a gente chama tese-teoria, deveríamos chamá-la revelação de Ubaldi, é de extrema importância. A gente custa perceber a importância disso, mas é essencial. Ela vai unificar as religiões, vocês já perceberam isso, né? Vai unificar a nossa doutrina espírita com o pensamento cristão tradicional, né? Vai haver uma fusão perfeita dessas concepções religiosas. Vai unir o Ocidente com o Oriente, né? Então essa tese, essa teoria, né? Essa revelação de Ubaldi, ela ainda aguarda confirmação no nosso coração, né? Por isso Ubaldi a chama de tese ou teoria, mas ela não é nova. É evidente que ela não é nova, ela está inserida nas origens do cristianismo, nas tradições judaicas, né? Está inserido lá a ideia de que o homem, na figura de Adão e Eva, desgarrou-se de um plano divino, foi expulso de um paraíso, né? Está lá naquelas concepções antigas, na linguagem bíblica da queda dos anjos, né? Está em todas as culturas, que não nos convém agora mencioná-las, não é o nosso estudo, mas todas as grandes e velhas culturas da Terra trazem essa ideia. Ela está imersa no nosso inconsciente, ela faz parte do nosso inconsciente, né? Então lá no fundo toda a alma sente certos anseios que somente a perda da perfeição pode explicar, né? O nosso anseio por paz, por justiça, por ordem, por beleza, né? Por pureza, por perfeição, por ordem, por harmonia, por paz, por equilíbrio. São uma série de anseios que nós somos movidos por esses anseios, sofremos por não possuir esses valores e não sabemos explicar por que isso está imerso, né, nos painéis profundos do nosso ser. Portanto, é uma revelação que tem que ser encarada com muita seriedade. Nós temos que parar todo dia e pensar um pouco nela, sabe? Porque no dia que ela tomar conta do nosso coração, aí sim haverá uma profunda revelação no nosso ser, né? Porque a gente fica titubeando ainda, né? Será verdade? Será que não é? Né?
E a gente vai sempre encontrando certas resistências em aceitá-la. Então o Balde propõe um capítulo do seu livro Deus e o Universo para novamente discutir a validade dessa teoria, né? E observar as evidências que nos levam a aceitá-la. Então o Balde propõe certos fatos, né? Certos fenômenos da nossa vida, da existência do nosso universo, que não tem como ser explicado de outra forma. Então, esse capítulo é quase que a continuidade do capítulo 9, né? A teoria da queda e suas comprovações. Então nós chamamos essa teoria também de teoria do desmoronamento, teoria da falência, né? Teoria da secessão, que é a separação, né? E vamos por aí. Então vamos ler um pouquinho de Ubaldi para vocês. Esses textos são retirados do livro Deus e o Universo, né? Não são nossos. Essa teoria foi até hoje apresentada apenas como enunciado de revelação, não analisada racional e logicamente, não explicada e demonstrada. Ela permaneceu assim como um ato de fé, como uma lenda envolta em mistérios, de forma que a gente compreende o papel de Ubaldi. Ubaldi veio dar corpo a esta revelação, veio trazê-la para a nossa realidade, veio adaptá-la aos nossos dias, porque o homem amadureceu, essas verdades ficaram envoltas em mitologias, em mistérios, né? Em preceitos arcaicos das nossas religiões, e foram esquecidas pelo homem moderno, né? É isso? Porque falar hoje de pecado original, de Adão e Eva, é um tanto quanto arcaico, né? As plateias humanas não gostam de ouvir falar desses assuntos, desses temas, né? Eles nos parecem impróprios à mente moderna. Então o Balde veio vestir essa grande verdade com uma linguagem moderna. Esse foi o papel de Ubaldi, né? Então o Balde cumpriu muito bem essa sua missão. O fato é que a mentalidade racional moderna abandona no vazio do incerto tudo o que ainda permanece insolúvel, aceitando e tomando para exame apenas o que é positivamente compreensível porque é racional. Então, os nossos tempos são os tempos da razão, são os tempos da ciência, né? São os tempos da análise científica, são os tempos em que o homem ele requer raciocínios lógicos e coerentes para aceitar todas as verdades que lhe chegam, né? Não é mais o homem medieval que aceitava por fé. O homem agora analisa se aquilo lhe parece coerente, racional, né? Se atende aos apelos da sua razão, ele então aceita como verdade. Então o homem cresceu um pouco, né? Tornou-se profundamente racionalista. Por isso é preciso falar a essa razão. Então o Balde continua, e aqui temos de falar esta linguagem se quisermos despertar a mente moderna. É o nebuloso, o desgaste pelo ilógico, que faz nascer nela fastígio e rejeição, quando ouve falar em queda dos anjos. É por reportar-se a velhos conceitos tradicionais que muitos ficam chocados. Nós já passamos por muitas experiências, né? Há muitos anos nós estamos lidando com isso, né? E tem pessoas que ficam aborrecidas como eu ouvo falar disso, né? Outros, infelizmente, fazem chacota, né? Mas como é que você foi cair num negócio desse, negócio de queda dos anjos, né? Isso é coisa passada, isso não existe mais não, né? Como é que você caiu num engodo desse, né? Eu já vieram nos falar isso, sabe? Mas que bobagem, como é que você deixou se levar por isso, né? E outros nos condenam. Você deixou Kardec para seguir o Balde, para falar disso? Ficam decepcionados, né? Ainda bem que param por aí na decepção, né? Ficam com pena da gente, né? Não nos ferem mais, né? Como nos tempos antigos, a gente tem que ficar até feliz, né? Os tempos mudaram.
Mas então o balde veio chacoalhar-nos, né? Veio dar mesmo uma informação chocante para nos chacoalhar, para a gente voltar às antigas revelações e observar que elas estavam muito corretas. Por isso nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, o Espírito de Verdade falando: no cristianismo estão todas as verdades, né? E esta é uma revelação cristã, está lá no cristianismo, na essência, nos fundamentos do cristianismo, né? Portanto, a tese da queda não é uma novidade, é uma velha revelação com uma vestidura nova, uma linguagem nova, aproveitando, né, os avanços da ciência e a nova compreensão do homem. E um dos fundamentos, né, que nos levam a verificar se uma teoria é correta ou não, é colocarmos essa teoria à prova. Vamos ver se essa teoria resiste aos questionamentos que nós podemos lhe impor, né? Então, existem alguns questionamentos fundamentais que não podem ser respondidos por outro pensamento, né? Porque o que se antepõe à tese da queda? A teoria de que Deus nos criou e estamos vivendo aqui nesse universo, né, num regime normal de sobrevivência e de evolução. Que Deus criou esse universo como o melhor que Ele pôde fazer, né? Nos colocou para viver neste universo, para evoluir neste universo, né? E que Deus criou o tempo, criou a matéria, criou o universo e a vida tal qual ela é, como a única possibilidade para a nossa evolução, né? Então esta é a compreensão comum que nós temos, que as coisas estão feitas do jeito que são, porque é o melhor possível. Mas se nós temos uma crença fundamental num Deus que é perfeito, que cria sob o domínio da perfeição, porque quem é perfeito só pode criar o perfeito, aí geramos a primeira incongruência que não pode ser explicada. Por que o universo parte da imperfeição? Por que o universo nasce do caos, da desordem, e o universo está se organizando ao longo do tempo? Deus criou primeiro a confusão para depois ordenar esta confusão. Que trabalho que dá ordenar, né? Um caos. Se nada existia, porque Deus fez uma bagunça para depois ordená-lo, né? Essa é a principal pergunta que a razão antepõe a normalidade da obra de Deus, né? A normalidade da criação. Aí o balde vem dizer: não, a criação não é uma obra normal, é uma anomalia, né? Portanto, é a única tese que pode responder por que o universo é imperfeito, por que ele começa na desordem e no caos, porque isto é uma informação da ciência, né? A ciência já constatou que o universo nasceu do caos, da desordem. Isso aí é inquestionável, né? E a gente também, na própria evolução, quanto mais você retrocede na evolução, maior é o grau de simplicidade, de desordem da vida. A vida está se tornando cada vez mais complexa à medida que a evolução avança. Não é? A evolução está ordenando as coisas no nosso universo, na própria vida, em nós mesmos, né? Então não há dúvida de que a evolução, ela está produzindo ordem. Basta observar a evolução do homem, né? Basta observar a evolução do que o homem faz. A gente tem muito claro a evolução dos carros. As chimbiquinhas lá do comecinho do século XIX eram muito diferentes do que são hoje. Houve uma evolução na tecnologia, na inteligência do homem, não houve? Produto da evolução, que é um espelho da evolução do universo. Por que o universo parte então do imperfeito? Devendo axialmente admitir que Deus não pode ser imperfeito e mau, mas sempre perfeito e bom, e que por conseguinte criou por amor e não por ódio, como se pode explicar a presença do mal e da dor em nosso universo? Aí nós ficamos engasgados, né? Porque a evolução parte do mal, parte da dor. Quanto mais retrocedemos na evolução,
maior é o atrito entre os seres, né? Gerando destruições, dores, imposições de maldades, né? Basta a gente lançar os olhos logo ali para a Idade Média e observarmos como as pessoas se enfrentavam, como que uns matavam barbaramente os outros, né? Como ainda se faz hoje, mas houve uma evolução, mas, né? Mas por que a maldade, a crueldade, a barbárie, a selvageria, a animalidade, né? É muito maior nos estágios primários da evolução? Deus criou esse estado né? Esse estado de coisas. Não podemos conceber isto, né? É como se Deus tivesse criado um jardim de infância para o espírito e dotado esse jardim de infância de armas de ataque de uns aos outros, uns comendo os outros, né? Uma barbárie, uma selvageria terrível nos jardins de infância que nós frequentamos ao nascermos neste universo. Isso é um absurdo do ponto de vista da divindade. Deus criar um espírito tenro, inocente, e o atira nos mundos primitivos, bárbaros, selvagens. Aquele é o jardim de infância que ele vai frequentar, né? Para depois, lá na frente, aprender a amar. Isso é incompreensível, se nós entendemos que Deus é a inteligência e o amor, né? Absolutos. E a redenção? O que é a retificação? Retificação de uma posição invertida. O que teria que ser retificado? Porque o cristianismo ele nasceu dentro dessa proposta de retificar algo que estava desviado, consertar algo que estava desconcertado, né? Defeituoso. Redimir um homem que está desviado do seu caminho. Então Cristo nasce, né, com a proposta da redenção, da salvação, da remissão do homem, da reintegração do homem ao divino, né? Então, dentro dessa proposta cristã, fica difícil de explicar por que o universo, ou as nossas vidas e nós mesmos, precisamos de retificação. Por que vivemos num mundo em que é completamente invertido do ponto de vista das virtudes divinas, né? Por que há anteposição entre o Cristo e o mundo, né? Por que há necessidade da nossa renúncia ao mundo e todos os seus mundanos defeitos, né? Por que há essa necessidade? Então nós não temos como entender a redenção se não partirmos de um pressuposto de uma queda. E que imperfeito universo seria este, sempre sujeito aos assaltos de um princípio destruidor que se aninha em seu seio? E é verdade, nós não temos como questionar isso. Os princípios destruidores estão permanentemente em ação no nosso universo. Há necessidade de um controle constante e permanente da vida para que o nosso organismo não sucumba às forças destrutivas, né? Tudo que é abandonado é destruído, é decomposto, né? Não é verdade? A natureza é assim, né? Para você manter a natureza em ordem, há necessidade de permanentes cuidados. O nosso organismo trabalha ativamente, todos os dias, contra as forças destrutivas, até chegar um dia que as forças destrutivas vão imperar sobre as forças construtivas e o nosso organismo vai sucumbir, né? Então essas forças destrutivas estão presentes em nós. E todo dia nós sofremos as suas ações no nosso paulatino envelhecimento, em que a gente vai perdendo os nossos valores, né? Nossa disposição, nossa força muscular, nosso ânimo, nosso raciocínio, né? E a natureza é assim, a natureza está feita de forças destrutivas que lutam permanentemente com forças construtivas. Porque a natureza é assim, ela destrói, mas ela reconstrói, e ela destrói, ela se reconstrói. Os mundos são assim, são construídos e são destruídos, né? Então as forças destrutivas estão evidentes no nosso universo. Como explicá-las? Deus criou a ação destrutiva, porque Deus no nosso universo, Ele
ele constrói, né? Mas ele usa as forças destrutivas como impulsos para construções. Mas precisava disso? Isso nos parece algo contraproducente, não nos parece algo de uma inteligência. Você fazer, desfazer, para tornar fazer, para tornar desfazer, para tornar fazer, que coisa cansativa, né? Não é à toa que a evolução é laboriosa. Eu estou lembrando um negócio aqui, quando a gente fala da criança, né? Se conta a criança porque já é da infância, para ele começar a aprender a fazer, né? Tudo de novo. Você já viu aquele brinquedo leve? Deixa o menino doido, tá? Até que ele consegue Da ordem. uma peça cada peça, formar aquilo assim direitinho. Eu não tive paciência para fazer aquilo com os meninos, de jeito nenhum. A criança já nasce com o instinto de organizar as coisas também, mas de destruir também, né? Destrói. Destrói. Ele vem ali, ele tem que destruir aquilo tudo, como com a gente, né? Vai voltar. Aí em casa hoje tem um brinquedinho lá do meu sobrinho, tem um negócio assim, que vem de abaixo. Ele não é que ele dá conta, eu sei que ele tem preguiça de fazer o negócio sozinho, porque tem que encaixar aquilo ali no lugar certinho, bonitinho. Aí ele chama a gente para ajudar. Você não dá conta, não? Aí tem que chamar a gente. Eu acho que mais ou menos igual a mesma coisa, né? É aquela dificuldade, né? Você encaixa uma peça errada, você volta, tira. Aí você descobre aquela peça também embaixo, tem que tirar tudo. É verdade. Está aí o nosso cansaço da evolução, né? Então não há dúvida de que a morte está inserida na mecânica da vida. Tudo nasce para morrer, para renascer, para tornar a morrer. E por que é assim? Antigamente a gente achava que isso era normal. A gente costumava até ver isso como muito bonito, né? É bonita a reconstrução, mas destruição não. A destruição é sempre dolorosa. Então hoje a gente entende que isso não é normal. São forças destrutivas que foram movidos pelo espírito que caiu, e essas forças destrutivas reverberam. A cada imposição das forças construtivas divinas, vem as destrutivas para desfazer o que foi feito, mas as divinas, que são preponderantes, levam a novas construções. O Balde chama as forças do AS, né? As forças do antissistema, que são caóticas, são desorganizantes, são destrutivas, e as forças construtivas do sistema, que são as forças divinas, né? As forças destrutivas nós chamamos de forças satânicas, que são inteligentes. Sim, né? Há inteligência na destruição. Vocês veem um parasita que consome um hospedeiro, né? Ele é dotado de uma série de inteligências, de artimanhas, para solapar, né, o organismo do hospedeiro, né? Então nós não temos como explicar por que as forças destrutivas se aninham no nosso universo, sempre prontas ao assalto de tudo que se constrói. Porque isso está nas estrelas, isso está nas galáxias, né? Os sóis se constroem para se destruírem depois, a estrela nasce e morre, né? As civilizações, né? Crescem, nascem e morrem, né? Nós nascemos, crescemos, morremos, tudo é assim. A própria matéria, né, está sujeita às forças destrutivas. Então não há nada absolutamente estável no nosso universo, e nós não temos como explicar isso a não ser pela teoria da queda, né? O mal e a dor são inexoráveis. Em tudo que aqui existe, nós não temos como explicar. O nosso mundo faz parte do universo desmoronado, e, por esse motivo, a vida se desenvolve aqui em uma atmosfera de revolta, de mal e de dor. O mal só se pode extinguir por reabsorção, isto é, por retificação, pela reconstrução daquilo que ruiu. Só assim se explica como a dor pode redimir. Trata-se de um processo de cura. Então aqui o Balde nos dá uma explicação para a existência do mal e da dor que nenhum outro até então nos deu. O mal, como diz Emmanuel, como disse Kardec, como muitos disseram, não tem a sua origem em Deus. O mal e a dor não podem ter origem em Deus, né? Então são produtos nossos. Nós é que geramos o mal e a dor com o processo da queda.
Mas não somos nós apenas como homens, não. São os espíritos todos que vieram para esse universo desmoronado é que geraram essa condição. Então o mal e a dor está impregnada nas raízes do nosso universo. Na própria matéria está inserida a dor, Na própria evolução está inserida a dor da evolução, como diz André Luiz, O atrito, do buril da evolução, que é uma dor, Então o mal, a dor, não pode ser explicada a não ser pela tese da queda. Lembrando a vocês, nós trouxemos essa gravura aí interessante, Só para lembrar a vocês que as forças destrutivas no nosso universo são poderosas, E elas não perdem a oportunidade para assaltar toda a construção do nosso universo, Então, onde o universo constrói, as forças destrutivas estão ali presentes, para destruir. Por isso, todas as edificações do nosso universo são castelos de areia, A onda do tempo vem, derruba tudo, aí você tem que fazer de novo, e derruba de novo, Nesse trabalho desgastante que nós não podemos imputar a Deus. Isso não é da inteligência de Deus. Essa aí é a galáxia da Antena. Está a 100 milhões de anos-luz distante de nós, Para que vocês tenham uma ideia, a galáxia mais próxima de nós, a Andrômeda, está a 2,5 milhões de anos-luz distante daqui, E essa está a 100 milhões, Tá certo? Quase 50 vezes mais longe, do que a galáxia mais próxima, E antigamente ela era chamada galáxia da Antena porque ela tem essa forma côncava, assim, como se fosse um prato curvado, Um prato de uma antena parabólica, sabe? Era a galáxia da Antena. Depois, quando eles construíram o telescópio Hubble, e o Hubble foi lá para o espaço e começou a fotografar os objetos cósmicos, a fotografia da galáxia da Antena, que está lá na constelação de Peixes, mostrou uma realidade incompreensível. São duas galáxias que estão se chocando, Uma devorando a outra, E essas energias aqui, essas colorações amarronzadas e avermelhadas são produtos de sóis se chocando, mundos trombando, uma parafunda aqui de confusões, onde o que foi construído está sendo destruído, Destruições de mundos e de sóis e de sistemas. Que coisa cruel deve ser para as civilizações que vivem aí, Oi? Ela teve um começo e ainda está ocorrendo? Está ocorrendo ainda. Não. A gente está enxergando um fenômeno que ocorreu há 100 milhões de anos atrás, É o tempo que a luz gastou para chegar. Hoje a gente não se sabe se ainda resta alguma coisa aí, O que restou dessa trombada, Mas essa trombada... Então eu não digo que está acontecendo agora, porque tem 100 milhões, Nesses 100 milhões ela já deve ter acabado, Deve ter surgido uma outra galáxia aí dessa trombada, É possível que sim, Mas aí você se pergunta, mas o quê? Deus cochilou quando traçou a trajetória dessas duas galáxias? Por que elas se construíram e estão se destruindo agora, As forças do Aécio são assim. Não perde a oportunidade para destruir, E também já disse a vocês, é bom a gente ficar alerta para isso, A nossa galáxia Via Láctea está em rota de colisão com a Andrômeda. Cuidado, viu, gente? Essas duas galáxias vão se chocar e isso aqui vai acontecer conosco. Nós estamos a 2,5 milhões anos-luz de distância. Então, o tempo que nós vamos consumir para as duas se chocarem, ainda não vi nenhum estudo sobre isso, mas é muito mais do que 2 milhões de anos. Tá certo? A gente tem que ir embora daqui antes disso. Aqui está em rota de choque Andrômeda. Andrômeda. Está em rota de choque com a Via Láctea. Elas estão expandindo, mas elas vão se chocar, Ninguém se preocupa com isso, porque 2,5 milhões de anos pela frente aí é muita coisa, Se Deus quiser, no terceiro milênio nós estamos fora. Estamos em outra dimensão.
Nós vamos assistir isso de outra dimensão, né? O que restar da nossa galáxia, né? Vai se chocar com a Andrômeda. Essas forças destrutivas que representam as forças do mal, por sua vez, elas não podem ser destruídas, elas precisam ser absorvidas, modificadas, porque nada se destrói, como nada se constrói na realidade divina, tudo apenas se transforma. Lavoisier, né, gente? Uma lei antiga, né? O mal não se destrói, o mal se transforma. A matéria não se destrói, a matéria se transforma, né? Então nós vamos transformar tudo que nós temos de negativo em positivo, né? Nada vai se perder. Todo o potencial que em nós gera matéria vai se transformar em um potencial puramente espiritual, né? E aí a gente entende que a extinção do mal está sendo realizada pela evolução. A evolução, então, é o processo de cura da queda. Essa é a interpretação fantástica da evolução que nenhum outro autor nos deu. A evolução é um processo de cura do universo que desmoronou, né? É um processo de cura do anjo que caiu no átomo, que é uma doença, né? A doença da queda está sendo curada pela evolução. Alguma vez perguntamos a nós mesmos por que o estado primordial do universo é o caos? A própria Gênesis fala que no começo, né, a terra é disforme e que Deus então foi dar ordem à terra, né, no Gênesis mosaico, não é isso? E veio a tarde e a manhã, o primeiro dia, né? Então dizem que isso é uma simbologia do processo de ordenamento que Deus impôs à criação, né? No avançar do dia, né, da tarde, da manhã, Deus foi organizando aquela disformidade do universo original, né? E hoje a ciência fala que nós nascemos de uma explosão caótica, né, de forças que estão sendo ordenadas paulatinamente. O motivo do desmoronamento imprimiu-se assim tão profundamente no sistema, o sistema aqui referindo a nós, né, que o vemos ressurgir em todo lugar a cada momento. Então essas forças destrutivas que representam o mal e a dor, porque toda destruição gera mal e dor, essas forças estão inseridas no nosso universo pela queda, e agora elas se reverberam, vão se reverberando, até que serão transformadas, né? Por impulso, por lei física de inércia, né? Que toda força tende a se manter, né? Mas ela vai se desgastando, vai se atritando com a evolução e essas forças vão se transformando. Não é isso? Então essas forças destrutivas estão sempre presentes no nosso universo, né? Lá em casa eu falo que elas estão dentro do armário, né? Que a gente organiza, dali um pouco você abre o armário, está uma confusão, não é nada. Pô, gente, é uma S que tomou conta, né? A minha mesa de trabalho também é assim, eu vi pelejando lá com uma S lá que eu ordeno tudo, no outro dia está aquela confusão, né? A gente nem vê, né, que provoca confusão, mas a tendência é de desorganizar tudo, né? E para organizar exige-se, né, um trabalho, uma paciência, tudo no nosso universo assim. Se você quiser organizar, há necessidade de despender energia para se organizar, porque tudo tende à desordem, não é isso? Chamada entropia do universo, que vai aumentando sempre, né? Tudo tende a desordem. Então, para você organizar é trabalhoso, custa, né? Você tem que pagar alguém na sua casa para arrumar a sua casa todo dia, porque senão vira um caos, que você não consegue viver dentro de casa. Se você não tem tempo para arrumar, tem que pagar alguém para arrumar todo dia, né? Sim? Não é isso que nós fazemos? Se você não arruma, tem que pagar uma faxineira para arrumar, né? Ou então dá ordem para a patroa para arrumar, né? É trabalhoso organizar, né? E a gente fica abismado, mas por que o universo é assim? Por que você não pode descuidar? Se você descuida, nada se organiza sozinho, né? Tudo desorganiza como uma força natural do nosso universo, né? E a gente fica com saudade do sistema, porque lá a força natural é organizar-se. Lá a força natural é ordem, lá só existe ordem. Então lá vai ser muito bacana. Não tem jeito de desorganizar nada, né? Por mais que você queira, nada se desorganiza. Aqui, por mais que você queira, tudo se desorganiza,
né? Lá não tem jeito de você pegar. Não tem jeito, né? Então há uma doença no nosso universo que está impressa em todos os seus fenômenos, que são as forças destrutivas, né? Representadas por Satanás. As forças satânicas estão presentes na nossa realidade, né? E nós vamos morrer por imposição dessas forças. Eu vou ficar um velhinho gaga se não morrer antes, por imposição dessas forças, né? Não vou saber nem meu nome. Não é isso? Se não morrer antes, né? Por imposição dessas forças desorganizantes, né? Isso não é divino, né, gente? Outro fenômeno do nosso universo que só a teoria da queda pode explicar: a presença do dualismo, a anteposição de valores e de forças presentes no nosso universo é algo também inexplicável. Por que há sempre duas forças em oposição em todos os fenômenos? Forças negativas, forças positivas. Trevas, luz. Ordem, desordem. Bem, mal. Felicidade, dor. Né? E vamos encontrar esse dualismo em tudo que existe. Tudo é feito de duas forças opostas. E essas forças, curiosamente, estão sempre se abraçando, sempre se atraindo, sempre uma procurando a outra. Vida, morte. Né? Estão sempre juntas no nosso universo. Então tudo está dualizado no nosso universo. Se Deus é uma unidade, por que Deus criou uma dualidade? Porque se nada existia, Deus criou a dualidade, né? E essa dualidade hoje nós dizemos que é filha da queda, não é produto da inteligência divina, né? Então o dualismo é uma doença. O nosso universo tem essa doença, a doença do dualismo. Ela é verdadeira, ela não é a realidade divina. A realidade divina é a unidade. Tudo no universo é homogêneo e é uma coisa só no universo divino. Por isso Jesus falou, né, que veio para nos fazer um com o Pai, como Ele é um com o Pai. Isso é a cura da dualidade, né? O dualismo caminha para a unidade. É, mas ele não foi criado por Deus. Ele é um produto mórbido da queda. É a única forma de entendê-lo, porque Deus não poderia ter criado o dualismo para você pelejar com ele até chegar na unidade, né? Porque o dualismo nos atrapalha. Nós somos personalidades fracionadas, divididas, todos nós. A divisão não é só macho e fêmea, homem e mulher, não. Nós somos divididos internamente. Então só ela, a tese da queda, pode explicar o dualismo da árvore do bem e do mal. O pecado original, né, que o Balde nos explica que o fruto proibido era o fruto do dualismo. No dia que dele comeres, morrerás. Né? Experimentará o outro lado da vida, que é a morte. Né? Cairás então no dualismo, como de fato caímos. Caímos no dualismo vida e morte, né? Continuação da revolta dos anjos e queda consequente, né? O pecado cometido por Caim contra Abel. Primeira personificação da cisão e da luta. Só assim podemos compreender Cristo e sua obra de redenção, destinada a sanar esse dualismo, compreender a inversão operada pelo Evangelho, que é uma retificação dos valores. E isso é evidente no Evangelho, né? O Evangelho é uma retificação de valores. Por isso o Evangelho é antibiológico. Vocês já prestaram atenção nisso e a gente não sabe explicar por quê, né? Porque a biologia é algo impróprio? É. E a gente não dava conta disso. Na biologia, um come os outros, né? O mais forte devora o mais fraco. Isso é próprio da natureza e da biologia. E o Evangelho veio ensinar você a não tirar a vida do outro, mas dar a vida pelo outro. Isso é antibiológico, né? Mas como? Você aprendeu outra coisa? Como um regime de normalidade? Não, isso não era normal. Então o Evangelho veio retificar valores. Mas por que esses valores foram criados com a necessidade de serem retificados? A gente não tem como explicar isso, a não ser se colocarmos aí a queda do espírito, né? É por isso justamente que toda personalidade está dividida em duas partes opostas, ativadas por um dinamismo inverso,
um divino e outro satânico, em contraste no campo do eu. E nós somos feitos assim, nós somos uma parte anjo e uma parte demônio, né? Tem sempre um anjinho falando coisas boas no ouvido e um diabinho falando coisas más no outro ouvido, não é assim? Então tem uma onipresença também do Satã. Mas ele está paulatinamente diminuindo e as forças divinas paulatinamente aumentando. Então Satã está dentro de nós, por isso... Da lei que Deus vai vencer Satã. Com certeza, né? Da lei que o anjo vai vencer a besta. Vai vencer a besta, não vai matar a besta, vai se transformar, né? Vai absorver a besta, né? É por isso. Isso é a nossa constituição, que nós somos seres ternários ou primários, né? Nós temos a nossa mente, o nosso espírito, a alma ponderada, sujeito à necessidade para sobreviver, destruir outros seres, até os vegetais. Quer dizer, destruir os animais aqui. A base da vida é a destruição, isso é um absurdo, né? Nós temos que nos alimentar de outros seres para nos mantermos aqui presentes. Então a nossa própria constituição do nosso ser tem esses aspectos, né? De Deus e Satã. Não é isso? Isso é impróprio do ponto de vista da divindade. Isso não pode ter sido criado por Deus, né? Isso é um consolo muito grande para nós, porque nós estamos aqui resgatando a imagem de Deus. Estamos colocando Deus com a sua justiça no seu verdadeiro lugar. Porque se você imputa a Deus, isso é um problema de Deus. Não tem nada a ver com isso. Deus criou o mundo assim, criou a natureza assim, né? E Deus é que se vire com essa obra dele, né? Mas agora a gente entende que não, que isso é obra nossa. Então Deus é colocado no seu lugar, né? Portanto, o dualismo não pode ser explicado sem a tese da queda, de forma que a tese da queda, embora ainda tenha pontos obscuros para a nossa compreensão, ela absorve e explica a maior parte das nossas incoerências, né? Acenamos para Satanás como personificação das forças do mal. Simboliza a involução, isto é, a animalidade, que é o nosso passado, ou seja, a matéria e o caos num reino subterrâneo, onde ele sempre se aprofunda, como nas representações que fazemos dele, né? A maior batalha do universo. Então esse é o simbolismo de Satanás na obra de Ubaldi. Alguns ficam em dúvida que Satanás é esse que o Ubaldi de vez em quando fala, né? Parece que é uma entidade, um antideus, um anticristo, né? Mas ele é representação de todas as forças do mal que estão inseridas no nosso universo, em nós mesmos. Todos nós temos a nossa fração Satanás, né? E paulatinamente nós estamos mudando, né? Talvez na atualidade a gente tenha 50% de cada um, talvez, não sei, né? Mas vai devagarinho, o anjo vai predominando sobre o Satanás, né? Paulatinamente. Mas tem dia que a gente levanta mesmo com... né? Como é que chama? Como é que fala? Levantou. A gente levanta mesmo com o espírito invertido mesmo, né? Tem dia que a gente... tem uma expressão que eu esqueci como é que fala. Mas o próprio Cristo chamou Pedro de Satanás, né? Não é isso? De forma que naquele instante havia predominância das forças do AS, né? Então, sempre que predomina em nós as forças do AS, nós estamos diante, então, dessas forças satânicas. E essas forças satânicas estão presentes em toda a natureza, gente. Né? Quando as bactérias inventam de destruir o nosso corpo, são forças satânicas, né? Quando um parasita vem e se aloja no nosso organismo, forças satânicas, né? Sempre, então, que forças preponderam em regime de destruição de mal, coagindo outras forças, você está diante aí dessas forças satânicas, né? Podemos concluir que na realidade todos deverão mais cedo ou mais tarde salvar-se. Os mais rebeldes sofrerão mais e também alcançarão os braços salvadores de Deus, porque se um só não chegasse, a obra de Deus teria sido imperfeita e seus fins de amor seriam frustrados, né? Então, a despeito da existência do nosso universo e das forças malignas aqui presentes, todos serão restituídos à perfeição original. Nenhuma das ovelhas se perderá, disse o Cristo, né?
E o Cristo nos falou essa frase aí, ó, que o balde a cita em latim, né? Está lá em Mateus 16, 18. Vocês sabem traduzir isso daí? Sabem, né? Claro. As portas do inferno não prevalecerão. É uma promessa de Jesus, né? Do Cristo. As portas do inferno não prevalecerão. Ou seja, as forças satânicas serão definitivamente eliminadas da obra divina. Quer dizer, o nosso universo deixará de existir. Porque enquanto o nosso universo existir, essas forças estarão presentes aqui. Está claro? Isso aí é uma prova contundente para nós de que o nosso universo é uma construção anômala. É uma anomalia na obra divina. Porque do contrário ela prevaleceria. O nosso universo seria eterno, né? Como se supôs no século XIX. O século XIX acreditou que o nosso universo existe de toda a eternidade e existirá por toda a eternidade. Era o absolutismo do tempo, né? E o século XX despertou com essa ideia. Não, o universo foi criado um dia e vai morrer. Nosso universo está morrendo, né? É uma ideia diferente. Se conforma aí com a previsão do Cristo. É isso? As portas do inferno não prevalecerão, né? E a gente entende, né, agora por que existe essa realidade aí tão cruel, né? Isso aí é do filme Nosso Lar, gente. É o André Luiz, lá no nosso André Luiz querido, no umbral. Existe isso aí, esses lugares pavorosos no mundo espiritual, lugares tenebrosos, terríveis, que a gente teme em ter que passar por lá um dia sequer. E nós ficamos tanto quanto assim, né? Pensativos, mas por que existe isso, né? Ali se reúnem almas sofridas, almas que se entregaram às maldades, né? Almas renitentes no mal. Mas ainda assim, né? Por que Deus permite isso, né? Por que a obra de Deus é maculada por essas paisagens tão deprimentes, tão pavorosas, né? Por que isso está na natureza do Espírito, que é filho do divino, que é filho do amor?